Perfeito, então. O forno já tá ligado, então nunca esqueçam, tá? Separou os ingredientes, começou a separar ingrediente para o bolo, já liga o forno, porque ele tem que estar pré-aquecido para poder assar direitinho, para poder assar no tempo certo, enfim, tá? É uma dos pré-requisitos aí para as receitas, tanto com glúten quanto sem, forno pré-aquecido, tá, gente? Então, vamos lá para a nossa receita. Por quê? Para iniciar, a gente vai pegar, ó, 2 ovos. E vamos bater. Vamos bater os ovos até eles dobrarem de volume, tá? Olha só, bati bem os ovos, eles já dobraram aqui de volume. Tu pode fazer, né, ir adicionando os ingredientes sem precisar desligar a batedeira, tá, Gurias? Então, vamos lá. Bati os ovos, tá aqui. Vou adicionar aqui, ó, 130 gramas de açúcar mascavo. Aqui pode ser o açúcar demerara, tá? O tradicional é o mascavo. Mas tu pode botar o demerara também, sem problema nenhum. Então, colocou o açúcar, vamos bater. Então, bati os 2 ovos, coloquei 130 gramas de açúcar mascavo e aí vou adicionar aqui, ó, 60 gramas de óleo. Tô usando óleo de coco, tá, gurias? Continua batendo. Aqui nesse momento, tu pode adicionar raspas de laranja. E aí tu fica a gosto, tá, pessoal? Eu não botei um peso, uma quantidade, porque eu separei aqui, ó, raspas de uma laranja. Então, de repente, se tu gosta mais, quer um sabor mais acentuado, bota um pouquinho mais. Tu quer, né, não quer botar as raspas de laranja, não tem problema. Então, se botar agora, já vai ajudando a dar sabor aqui na preparação. Então, já vou colocar nesse momento raspas de uma laranja. E eu coloquei na receita para vocês colocarem a gosto. Feito, misturou bem. Vou pegar uma espátula aqui, ó, porque nós vamos juntar todas as farinhas. Eu gosto de juntar elas para ir adicionando as farinhas, intercalando com o leite. Então, eu vou juntar todas aqui num bolzinho só. Então, eu tenho aqui, ó, 70 gramas de farinha de arroz, 60 gramas de amido de milho. Aqui eu botei junto uma pitada de goma xantana. E a pitada de goma xantana, gente, não tem peso, tá? Se tu tem uma balancinha de precisão, vai dar em torno de meio grama, tá? Mas não é qualquer um que tem. Eu também não tenho essa balança e tá tudo bem. O que eu uso para medir? Tá? Uma pitada, essa colherinha medida, a menorzinha que tem. Então tu usa essa, certo? Se tu não tem, pega aquela colherinha de café, de cafezinho, aquela bem pequenininha, e bota uma colherinha bem rasa de goma xantana. É só um pouquinho mesmo, por isso que é pitada, tá, gente? E aqui já botei junto também. Aqui eu tenho, aqui pessoal, ó, substituições, né? Estão perguntando aí de substituições. A farinha de arroz, como esse bolo tradicionalmente ele é feito com aveia, aqui tu pode substituir a farinha de arroz por aveia, tá? Pode ser a farinha, pode ser o farelo de aveia, não tem problema. Se tu tem só os flocos, bate um pouco no liquidificador para dar aquela triturada e aí tá ok.
certo? Aí tu vai poder substituir a farinha de arroz pela aveia. Então eu vou misturar junto aqui. Tenho também 40 gramas de fécula de batata, tenho 20 gramas de polvilho doce e 60 gramas de amido de milho. Temos que colocar. E ainda 10 gramas de feijão branco. Lembra que eu disse ali para vocês que a gente precisa ter uma combinação de ingredientes para poder ter um resultado? É por isso que tem todos esses ingredientes, certo? Então tem que combinar sim. E tem preparações que não dá para substituir. Por exemplo, nós precisamos de uma farinha proteica, então tá aqui feijão branco ou grão de bico. Não tem como substituir por outra, tá? Para a textura que eu quero. Para poder dar um pouco de leveza para a massa, ela é compacta sim, mas para poder dar um pouco de leveza, não deixar uma coisa dura, a gente usa fécula de batata e amido de milho, e tem que ser. Então vou misturar aqui tudo junto, só para ir adicionando aos poucos aqui, intercalando com 100 ml de leite vegetal. Meu leite aqui é o de amendoim. Então eu vou adicionar um pouco da farinha, né, um tanto das farinhas misturadas aqui. Vou bater. Vou intercalando com o leite. Bota metade do leite. E o restante da farinha. E agora a gente vai ver o ponto da massa para poder ir adicionando o restante do leite. Feito, misturou todas as farinhas. Misturou tudinho aqui. Olha a consistência da massa. Porque nós ainda vamos agregar vários outros ingredientes aqui. Então a massa não pode estar muito dura também para não ficar um bolo muito seco, tá? Porque consistência de massa mais compacta é uma coisa, bolo seco é outra bem diferente. E quem fizer a substituição por aveia, por exemplo, as farinhas elas têm hidratações diferentes. Então, se precisar, hidrata um pouco mais, tá, gente? Cuidem esses detalhes. Então, aqui a minha massa tá ok. E aí sim eu vou começar a colocar as cargas. Cargas é tudo aquilo que a gente vai adicionar aqui à massa, que não é farinha. Por exemplo, esse bolo, né, ele é um bolo feito com várias frutas secas, né, frutas secas ou cristalizadas, como tu queira, e também algumas castanhas, que aí tu pode jogar conforme o teu gosto. Tá? Então aqui eu vou acrescentar, nessa minha receita, eu vou colocar aqui, ó, 80 gramas, meu 8 ficou parecendo 3 ali. 80 gramas de ameixa. Tá? A minha ameixa, ela não tá bem sequinha, ela tá úmida ainda. Então essa ameixa, tá? Sem caroço, cortei ela em tamanhos grandes até e vou adicionar aqui 80 gramas. Então, vamos dar aquela misturada para não ficar tudo num lugar só. Para se desgrudarem um pouquinho. Vou colocar também 80 gramas de damasco picado. Aqui tu coloca as frutas que tu gostar. Ah, Sandra, não gosto de ameixa, posso botar uva passa? Claro que pode. Não quero damasco, posso botar kiwi? Pode. Posso botar laranja? Claro que pode. Então, tu escolhe, né? Aquelas frutas cristalizadas lá que tu gosta, pode utilizar também. E olha só como já vai ficando, né? Tô só aqui cuidando porque as frutinhas elas deram
uma grudada uma na outra, então mexe bem que é para elas poderem se desgrudar, poder ficar, né, em todo quanto é lugar aqui do teu bolo, né? Não ficar tudo concentrado num lugar só. Vou usar também 50 gramas de castanha do Pará picada, tá? Castanha do Pará. Que tu pode usar aquela que tu gostar. Pode ser castanha do Pará, castanha de caju, pode ser nozes picadas, aquela que tu gostar. 50 gramas. E também vou botar amêndoas em lascas, também 50 gramas de amêndoa, tá? Se tu tiver amêndoa só o grãozinho e quiser torrar elas e dar uma, né, picar ela pequenininha, pode sim também. Tô botando as lascas porque vai ficar mais prático, mas pode ser a outra também. E aí dei uma olhadinha aqui, ó, como a consistência da massa mudou. Porque a gente está agregando outros ingredientes aqui, então vai mudar sim. Tá? Então esses detalhes é que nós temos que cuidar. Entender, né, o ponto da massa, entender os ingredientes que a gente está utilizando para poder saber como é que vai ficar a receita, se vai dar bom ou não, né? E essa aqui, gente, eu já estou salivando porque esse bolo é maravilhoso. Só de sentir aqui os cheirinhos de todos esses ingredientes. E aí, então, misturou tudo, vamos colocar 10 gramas de fermento em pó. E aí, aquela misturinha assim, ó, mistura delicadamente, tá? Misturamos delicadamente e é só colocar na forma agora. Eu vou utilizar aqui, ó, uma forma com furo no meio. Ela tem mais ou menos aqui, ó, 22 centímetros de diâmetro. Se tu for usar uma forma que não tem o furo no meio, usa uma um pouquinho menor, tá? Porque o furo, claro, faz diferença na quantidade de massa, ok? Pode ser aquela forma de pudim, né, que é um tamanho bom também para utilizar. Se não tiver o furo, não tem problema. Se tu tem aquela forma quadrada, como eu costumo às vezes usar aqui nas minhas receitas, aquela quadrada de 20 por 20, também pode ser, tá, gente? Dá certinho ali. Vamos untar. Se tu não tem o desmoldante, pega um óleo de coco, passa com um papel toalha, pega né, um pincel e passa aí um óleo aqui. Pra gente se certificar que não vai grudar o nosso bolo. E aí é só trazer pra cá pra gente levar pro forno, né, gurias? Aí sim que a coisa vai ficar bem boa. Não podemos perder massa, né, gente? Ajusta bem na forma. E aí é levar para o forno, tá? O forno já está pré-aquecido, 170 graus, em torno ali de 35 a 40 minutos, tá? Então, vou levar ali e já volto. Olha só, o bolinho tá aqui, lindo, maravilhoso, tá? Agora, antes de mexer nele, a gente precisa deixar esfriar ele um pouquinho. Então, eu vou deixar... Então, deixa eu pegar aqui o paninho, né? Porque tá muito quente ainda. E aí, vamos tirar esse bolinho daqui. Gente, cheirinho maravilhoso, fofinho.
Olha isso aqui. Vamos virar do outro lado para deixar do outro lado? E o bolo, a consistência dele, eu disse, né? Uma consistência um pouquinho mais pesadinha. Porém, ele tá fofinho ainda, gurias. É assim mesmo. Olha só. É a característica da massa. Não é que o bolo não seja fofinho, não é que o bolo seja duro, seco. É a consistência da massa, mas nem por isso ele vai deixar de ser fofinho. O rum é nesse momento. Depois eu pôr o vídeo de novo. Já tinha esquecido do rum. Porque, ó, a Adriana colocando lá. Isso aí, gurias. Vocês estão atentas, né? Olha que coisa boa. O rum, então, aqui, ó, em torno de 40 ml. Se tu gosta mais, gosta menos, né, não coloca. E ele sim que a gente vai regar aqui por cima. Pera aí. O ideal é botar aqui na forma, certo? Mas como eu já tô com ele aqui, ó, eu vou fazer uns furinhos. Gente do céu, isso aqui tá mara. Depois ele enxuga aqui e aí a gente coloca o açúcar de coco por cima. Viu só? Já estava até esquecendo. O detalhe que vai fazer aquela diferença na nossa receita é isso aqui. Um aroma maravilhoso. Tá morninho ainda, gurias, tá quentinho, mas olha isso. Olha só, frutinhas, castanhas e a massa, tá? Fofinha, olha só. É uma massa, né, como eu disse pra vocês, é uma massa um pouquinho mais compacta, mas olha, não deixa de ser fofa por causa disso. Ela é, né, a característica dela é assim, ó, mas ela é uma massa super fofinha. Olha que coisa bem boa comer um bolinho desses agora. Imagina, gurias, agora com um cafezinho. Amanhã, então, melhor ainda, porque aí todos os aromas vão estar assim, os sabores, né, vão estar bem acentuados nesse bolo aqui, com essa bebida que eu coloquei. Eu botei o rum, mas tu pode optar por outra ou pode até não colocar. Fica à vontade.